Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar esse Palmeiras 4, Vasco da Gama 0 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para fazer aqui um comentário mais frustrado do que nunca. Frustrado não só pelo Vasco, mas por mim também. Pô, Felipe, você não ia no jogo hoje? Falou na preleção que ia no jogo? Eu ia no jogo, eu fui no jogo. Domingo, Dia das Mães, primeiro Dia das Mães aí da senhora sobre Vasco, né? A mãe das minhas filhas, aniversário da sogra, e ainda assim eu me resolvi lá, eu fiz os esquemas para poder ir no Allianz Parque prestigiar o Vasco da Gama. Chegando lá, ingressos esgotados, ó. Mais de 100 vascaínos na fila e ingressos esgotados. Pô, Felipe, por que você não pagou? Por que você não comprou ingresso antecipado? Cara, como que eu ia imaginar que ia lotar o setor de visitantes para um jogo onde o ingresso custava mais de 100 reais, por volta de 100 reais, né? Um jogo onde a derrota era praticamente certa, a goleada era até certo ponto esperada, e ainda assim, mais uma vez, eu menosprezei a torcida do Vasco, que foi em peso lá, foi prestigiar o time. E aí, o que fica de mais lição, assim, de mais ponto positivo dessa tarde de futebol aí, né, de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é ver como a torcida do Vasco é gigante, cara. Tava cheio de gente lá, indo apoiar, confiando no time, mesmo numa situação em que a derrota era ali, sabe, muito provável. O torcedor acreditou, lotou o setor de visitantes do Allianz Parque, pagou caro para lotar. Isso que eu tiro de positivo. Eu, que eu já falei, era aniversário da minha sogra, era Dia das Mães, acabei chegando um pouco mais tarde. Eu já fui várias vezes aqui, por mais de 10 vezes em jogos aqui em São Paulo, e nunca comprei ingresso antecipado, sempre cheguei e comprei na hora. Talvez eu tenha chegado um pouco tarde dessa vez, por conta disso que eu falei. Cheguei lá, acabou o ingresso, aí paciência, né? Teve até vascaíno vendo de comprar ingresso na torcida do Palmeiras, mas aí realmente vou pagar caro para provavelmente ver o Vasco perder, e ainda na torcida adversária lá, não podendo nem, sabe, tendo que aguentar a galera comemorando, sem poder também nem torcer, esbravejar direito. Não, vim para casa. Peguei um táxi, no táxi já vim ouvindo o jogo, e já saiu o primeiro gol, né, de pênalti logo no começo do jogo. E aí eu falei, pois é esperado, né, já tá saindo esperado. Quando eu cheguei em casa, liguei a televisão ali, fui ver no Twitter, era meio por volta de 25 minutos do primeiro tempo, já tive duas surpresas positivas até, né? Bem positivas, eu diria. A primeira foi saber da escalação ali do Matheus Vital, Matheus Pet no meio campo, surpreendendo. As expectativas eram de que o Wagner fosse escalado para aquele setor, e eu até comentei, né? Fiquei me perguntando como é que ia ficar a velocidade do Vasco no ataque se o Vasco escalasse Nenê, Wagner e o Luiz Fabiano, né? Mas aí o ponto pro Milton Mendes aí, escalou juventude, escalou velocidade, deu chance pro garoto, botou lá o Matheus Pet para escalar. Achei um ponto positivo, foi a primeira boa surpresa. A segunda foi ao abrir o Twitter para ver, né, para ver como é que estava o jogo, descobri que o Vasco estava fazendo uma boa partida, apesar do placar adverso ali, né? Do primeiro, o Vasco está perdendo por 1-0. Realmente, depois vendo os lances, eu achei que não foi pênalti, achei que foi, quer dizer, então, além de tudo, o Vasco ainda é prejudicado aí pela arbitragem. Não achei que foi pênalti no primeiro lance do primeiro gol. No primeiro tempo, da parte que eu vi para diante, o Vasco realmente estava jogando meio de igual para igual, né? O Palmeiras estava jogando muito mal, segundo aí os próprios comentaristas, analistas do Palmeiras. O Vasco não tem nada com isso. Jogou bem, chegou a botar a bola na trave com o Douglas, não podia ter perdido aquele gol. O próprio Douglas fez um belo lançamento do Pikachu também, matou e chutou e perdeu. E no final do primeiro tempo, mais um lance de azar ali do Vasco, né? Uma jogada pela nossa esquerda, né? Pelo lado esquerdo ali, cruzamento da área.
O Gilberto chegou tentando tirar, o Martins Silva defendeu, no rebote o cara veio sozinho, sobrou sozinho, chutou. Eu acho que a bola ia para fora, mas o Gilberto se jogando para tentar tirar a bola, acabou empurrando a bola para dentro. Primeiro tempo, 2-0 para o Palmeiras já. Mais uma vez o Vasco jogando aquela frase clássica que se usa, né, com times ruins, jogando como nunca e perdendo como sempre. Segundo tempo começou, não deu nem pra gente se animar com uma reação. Antes de 1 minuto de jogo já tava 3-0. Fizeram mais um gol ali, né? Mais uma vez a defesa do Vasco ali sem conseguir segurar o potencial do Palmeiras. E aí fica assim, quando eu falei na pré-eleição, apostei que o Vasco perderia, né? Primeira vez aqui em mais de 2 anos de Sobre Vasco, em que antes do Vasco jogar, eu já apostei que o Vasco perderia. Apostei 1-0, querendo ser otimista, porque para mim era óbvio que o Vasco, era muito difícil do Vasco conseguir ganhar o jogo hoje, né? Então 3-0, e aí quando eu falei isso, muita gente falou assim, você está sendo pessimista, o nosso nosso técnico, ele teve 20 dias para treinar o time vai chegar voando. E eu acho que o time até entrou bem, ele tá conseguindo, tá fazendo um bom trabalho, né? Apesar de uma crítica ou outra ali a ele tá fazendo um bom trabalho. Só que, gente, o trabalho do treinador vai até um certo ponto, dali pra frente, entendeu? Você pega um time muito mais qualificado que o Vasco, não adianta. O treinador não vai fazer o Jomar virar um craque, um zagueiro habilidoso, que sabe sair jogando, que sabe dar o bote, né? Não vai fazer, de repente, lateral acertar cruzamento, não vai fazer o Luiz Fabiano começar a correr com mais velocidade. O trabalho do técnico, ele vai ali até um certo ponto. Dali pra frente, depende de jogador. E o Vasco hoje, essa realidade, não tem jogadores. Então fez o 3-0, aí depois o Vasco até substituiu, e aí a minha crítica que eu faço ao Milton Mendes, substituiu ali, tirou o Jean, para botar o menino lá, né, Pedro Paulo, né, o jogador, João Paulo, sei lá, esqueci o nome dele agora, o menino da base, que é um talento, mas no que ele tirou? O único jogador mais marcador do meio campo ali entregou o meio campo pro Palmeiras, entregou, dali pra frente o Palmeiras dominou completamente o jogo, né, o Vasco tinha mais dificuldade de recuperar a bola. E ele vive fazendo isso quando o Vasco tá... porque assim, como ele faz isso quando o Vasco já tá perdendo de 3-0 também, né? Então é muito difícil de achar que o Vasco vai recuperar, vai meio que por tudo ou nada, tudo bem. Mas, gente, não vai funcionar. E essa coisa de encher o time de atacante não vai funcionar. Fez ali, tanto que depois o Vasco criou muito menos chance depois que tirou o Jean. E no final até tomou um gol ali com o Jomar, que terminou 4-0, né? E é isso que eu falei, não adianta, sem criar peças, sem ter peça, então de repente, o próprio Jean, vamos comentar aí, eu acho um volante, acho que ele agregou o Vasco, porque antes o Vasco não tinha nem isso, que é o quê? Um volante ali brigador, mais violento, meio, né, ele até chega muito forte muitas vezes, mas que pelo menos tem a intensidade de marcar ali, antes o Vasco não tinha nem isso. Agora, esperar que o Jean seja um jogador que vai distribuir o jogo, que vai roubar limpo a bola e vai tocar e vai fazer lançamento, não vai fazer. Vamos ver aí agora se esse Bruno Paulista aí, né, que finalmente foi contratado, vai conseguir fazer isso. Do Jean não dá pra esperar isso. Da nossa zaga também, que era reserva até outro dia, não dá pra esperar que de repente o Jomar vai virar aquele zagueiro habilidoso que sabe dar o bote. Não vai virar da noite pro dia, com certeza. Pode ser até que ele vai evoluindo com o tempo e um dia vire um zagueiro que sirva pro Vasco, mas não vai ser da noite pro dia, entendeu? Não dá pra botar, de repente, caiu a titularidade no colo dele e achar que ele vai dar conta. Mesma coisa com o Rafael Marques, já tá no final da carreira, nunca foi um zagueiro, né, que tenha se destacado muito. Não vai ser agora, no final da carreira dele, com 30 e tantos anos já, que ele vai começar a se destacar. Então você já está falando de um sistema defensivo todo enfraquecido e que não tem como resolver, entendeu? O Milton Mendes resolver. Não tem zagueiro para substituir o Jomar.
Segunda-feira deve apresentar o Paulão aí, que é outra troça, entendeu? Só vai jogar mais dinheiro no lixo, porque tá vindo aí... A gente vai comentar do Paulão quando ele for oficializado, mas Vasco vai arcar com os salários aí do jogador. E pra mim não, pra torcida do Inter, pergunta aí pro torcedor do Inter o que eles acham do Paulão e você vai ver o que tá vindo pra gente aí. Então, muito complicado pro Vasco essa situação. Sem defesa, no ataque também não funciona, a gente apostou, né? Mais uma vez, vamos falar aqui então dos erros de administração. Ah, o Vasco tem que contratar. Ah não, se o Vasco contratar um zagueiro resolve. O Vasco vai contratar mal. O Vasco, a diretoria do Vasco não sabe contratar. Contratou aí 8 jogadores esse ano, para essa temporada, e nenhum é destaque no time. Quem é que tá salvando o time aí? É Douglas, é Nenê, é Martin Silva. São jogadores que já estão aí há várias temporadas no clube. Dos caras que vieram, nenhum resolveu, né? A gente tem aí o Jean, que é limitado, o Gilberto, que apareceu hoje só botando a bola para dentro, o Luiz Fabiano, que é lento, não consegue aparecer, entendeu? Não consegue se destacar, a bola não chega para ele. Ele também é lento, não consegue buscar, vai ficar sumido nos jogos, vai ficar sumido. Ficou sumido até agora, de todos os jogos que ele fez, e se as coisas não mudarem muito daqui para frente, vai continuar sumido. E não tem como o Milton Mendes, até barrou, substituiu ele depois pelo Kelvin hoje, mas vai barrar ele, vai botar ele no banco desde o começo. Um jogador que a diretoria apostou pra caramba, tá pagando aí o maior salário do elenco, vai botar ele no banco, não vai ter hora pra botar, vai ter que dar um jeito. É o abacaxi que o Milton Mendes vai ter que descascar aí, é ver como que ele que gosta tanto de fazer um time veloz, quer botar gosta de um time que tenha mais intensidade, como é que ele vai resolver tendo que escalar Luiz Fabiano na frente, tendo que escalar Nenê no meio, tendo que escalar o Wagner também, porque o Wagner não vai se conformar com essa posição de ficar no banco o tempo todo. Então esse é o abacaxi que ele vai ter para descascar. Tá tentando botar a molecada para jogar aí quando pode, ótimo, acho que o caminho é esse mesmo, porque eu não vejo a diretoria do Vasco trazendo um jogador que de repente chegue no Vasco e jogue o que o Douglas está jogando, por exemplo, entendeu? Eu não consigo ver. Não contratou ninguém até agora com isso. Talvez tenha contratado o Nenê, né? Das 10, 20 contratações que essa diretoria fez aí nesse último mandato, 20, não sei quantas foram, acertou uma, né? O resto tudo foi lixo. Então achar que vai ser essa diretoria contratando que vai resolver esse time é acreditar muito, né? Que as coisas todas vão mudar. Fosse uma diretoria que pensasse direito, vou contratar, vou gastar tudo que eu gastei em Kelvin, em Escudeiro, em Muriqui, em Wagner, e vou trazer um jogador que resolva, vou pagar para ele por 1 milhão por mês, que é o que deve somar, somando o salário de todos esses 8 contratados, é o que ele deve ganhar, e vou trazer um cara. E o resto eu completo com um jogador da base. E deixa os caras tentarem aparecer, né? Se fosse uma diretoria que pensasse assim, mas não é. Então a gente está aí. Não dá para confiar em contratação, né? Não dá para confiar agora, jogador da base. Tem que ver como é que vai ser, porque não vai sair. É difícil do jogador começar a despontar, né? De nada, já entrar jogando bem. E também se entra jogando bem, a torcida já põe, deposita no jogador ali, no moleque, a solução para o problema. No jogo seguinte joga mal, já vai cair em cima dele. Então isso é complicado também. Sobre o Luiz Fabiano, só para voltar aqui rapidinho para comentar. Lento demais, não se movimenta. Eu fico lamentando o fato assim, para mim, a diretoria do Vasco tinha que desde o começo ter apostado no Ederson, que é um jogador que sabe finalizar, tem boa finalização e é veloz também, ia encaixar muito melhor nesse esquema do Milton Mendes. Uma pena aí que o Milton Mendes não tenha vindo no começo do ano, ou até mesmo no final do ano passado, quando o Jorginho já era para ter caído. Se já tivesse vindo o Milton Mendes, talvez ele tivesse visto esse potencial do Ederson e tivesse sendo mais bem aproveitado. Agora não foi, agora a gente vai ter que ir com o Luiz Fabiano até o final do ano mesmo, não vai ter jeito, até o ano que vem, o contrato é de 2 anos, então a gente vai ter que aturar Luiz Fabiano aí até onde der, não tem mais jeito, entendeu? E é isso, é difícil de você ver, o Vasco jogou bem, é porque o Palmeiras... Cara, o Vasco jogou bem, mas assim, será que o bem do Vasco é suficiente para resolver? Porque o Vasco jogou bem hoje e tomou de 4, né? O Palmeiras que é o campeão.
vamos ver, porque a próxima rodada é contra o Bahia já meteu 6 no Atlético Paranaense. Se o Vasco perde, se o Vasco não consegue vencer do Bahia em casa, como é que fica? Né? 2 rodadas, 1 ponto só. Terceira rodada, vamos jogar contra o Fluminense. Os últimos 2 jogos contra o Fluminense, aí não preciso nem falar, todo mundo lembra como é que foi, né? Pá, se não consegue vencer. Quarta rodada, Grêmio, lá fora, lá no estádio dos caras. 4 rodadas. Se passa 4 rodadas sem vencer, como é que vai ficar o clima em São Januário? De repente já cai Milton Mendes. Será que vai melhorar? Quem é que vem pro lugar? Então, aquilo que a gente teme, é o que está acontecendo, né? Muitas vezes eu vejo assim a galera me criticando, pô, você é muito pessimista, você fica torcendo contra o Vasco. Gente, eu tento dar, na verdade, a opinião mais otimista possível nos meus vídeos. Agora, eu tenho que ser realista, né? Eu tenho que analisar. Eu já vi o Vasco, né? Esse time do Vasco há muito tempo, então a gente sabe que tem certas coisas que não vão mudar do dia para a noite, sabe? Não vão mudar pensamento de diretoria, você achar que o jogador velho vai... Pô, para cada jogador velho que você contrata, para cada 20, um dá certo. Então você esperar que você vai contratar e que vai dar certo é muito pouco, são poucas as chances, sabe? Não dá para acreditar nisso. Acreditar que o Vasco, com um time todo fraco tecnicamente, sendo montado, vai conseguir vencer um Palmeiras dentro de casa... Porque uma vez na vida acontece, né? Você vai achar que vai acontecer dessa vez. É assim, pode acontecer? Pode. É provável que aconteça? Não é provável. Então, para mim, é duplamente ruim essa má fase do Vasco. É duplamente ruim. É ruim porque eu, como vascaíno, fico chateado. E é ruim porque eu também, como proprietário de um canal do Vasco, o pessoal não vê. A audiência cai quando o Vasco perde, né? Quando o Vasco ganha, quando o Vasco está na fase boa, pô, os views aumentam pra caramba. Então, eu sou o primeiro a querer que o Vasco vá bem. Agora, não adianta eu ficar aqui só com a minha força de vontade, achando que, porque eu quero que o Vasco vá bem, achando que ele vá, não, o Vasco vai ganhar do Palmeiras lá, o Vasco... Porque a gente tá vendo, a gente tem que falar a realidade, né? Eu acho que, assim, é um canal de opinião aqui. Se eu não der a opinião que eu acho que vai acontecer, pra que serve, né? Então, a minha opinião agora é que, assim, tudo aquilo que eu não queria que acontecesse, tá acontecendo. Tomamos uma goleada do Palmeiras, onde o time jogou... não jogou mal, mas, pô, o time sem jogar mal, perde 4, tomou uma goleada. Então agora a gente vai jogar contra o Bahia, domingo que vem, com uma pressão muito grande, com a torcida que foi em São Januário. Vai estar impaciente, entendeu? Se o Vasco começar a jogar mal, se o Vasco tomar um gol, é capaz da torcida já começar a cobrar, isso vai atrapalhar. Se a gente não consegue vencer do Bahia, a pressão já aumenta para a terceira rodada. Então, é um começo de campeonato aí bem preocupante, eu acho, bem preocupante. A gente já sabia que para o Vasco, na verdade, o campeonato só vai começar na segunda rodada, porque era muito difícil de ganhar o jogo hoje. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim eu esperava uma atuação um pouco melhor. Eu estava torcendo para que o Vasco conseguisse uma derrota menor, de 2-0, sabe? Alguma coisa que desse um pouco mais de esperança para o torcedor. Não veio. Veio aí uma derrota acachapante. O Palmeiras, sem se esforçar, sem precisar botar a marcha 2, conseguiu meter 4 no Vasco. Então a situação é muito perigosa. A defesa do Vasco, horrível. Não vai melhorar da dia para noite. Se vier Anderson Martins, vai vir lá pro meio da temporada, vai vir numa condição que a gente não sabe. Se vier Paulão, também não vai ser solução para a defesa. Os outros setores nem se fale. Então a situação é muito complicada. Já tá ficando longo pra caramba esse vídeo, então vou terminar por aqui. Diz aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje e a gente vai se falando.